Olá, pessoal, tudo bem? O meu nome é Alain Alencar, eu sou professor de farmacologia e na aula de hoje, abordando um dos temas que são ministrados dentro da farmacologia cardiovascular, nós estudaremos as estratégias para o tratamento da insuficiência arterial coronariana. Essas estratégias que geralmente utilizam, né, o tratamento medicamentoso, farmacológico, com substâncias que a gente denomina como antianginosos, tá? A insuficiência arterial coronariana, que é uma doença das artérias que irrigam o músculo cardíaco, o músculo estriado cardíaco, né? Essas artérias de pequeno calibre, elas podem obstruir por determinada causa, e a gente vai falar um pouco sobre isso, revisando a fisiopatologia, né, da doença arterial coronariana, e, contudo, isso o paciente ele pode apresentar sintomas que, quando o paciente apresenta, ele pode ser diagnosticado, perdão, como paciente portador de angina pectoris, tá? Então, para que a gente construa o conhecimento na aula de hoje, nós temos alguns objetivos de aprendizagem principais, né? Que são, primeiramente, número 1. Antes, lógico, a gente vai fazer uma revisão básica da fisiologia e da fisiopatologia para que a gente consiga entrar, né, com uma solidez na farmacologia, entender melhor o funcionamento, né, dos fármacos que tratam esse tipo de condição clínica. E aí, quando a gente entrar nessa parte, o nosso objetivo principal vai ser tentar conhecer as diferentes classes de fármacos utilizadas, né, no tratamento das insuficiências coronarianas, porque as insuficiências coronarianas, gente, elas se classificam em diferentes tipos, dependendo da causa e dependendo também da característica, tá? Segundo objetivo, conhecer o quê? Os principais efeitos adversos, interações medicamentosas e potencial de toxicidade de cada fármaco que a gente vai estudar hoje. Por quê? Nós preconizamos sempre a terapia racional de medicamentos. Então, para isso, a gente precisa conhecer esses efeitos adversos, interações medicamentosas e o potencial de toxicidade desses fármacos. E nós, principalmente, tentaremos relacionar casos clínicos, né, com essa prescrição racional de fármacos na dose correta, na estratégia terapêutica esquematizada corretamente para o paciente em questão, não é? Dependendo do caso clínico, a gente vai associar esse caso clínico com essa prescrição racional. Esse também compõe um dos nossos objetivos, ou seja, o nosso terceiro objetivo da aula de hoje. Então, antes de tudo, a gente vai começar a falar da fisiopatologia de uma maneira en passant. Vamos falar um pouco de como que as artérias coronárias, que são artérias de pequeno calibre, que irrigam o nosso coração, o nosso músculo cardíaco, como eu há pouco falei, elas podem entrar num processo de disfunção a partir do momento em que elas passam por algum tipo de obstrução, algo que interrompa o fluxo sanguíneo por essas artérias. E a gente sabe que o sangue, ele carrega o oxigênio, né, nos eritrócitos. Quanto menos sangue consegue passar por artérias coronárias, menos sangue ou menos oxigênio chega ao coração para suprir as reservas ou suprir a necessidade de oxigênio para gerar energia
para que o coração ele trabalhe, principalmente o processo de contração, né? Então, a partir do momento que ocorre essa obstrução coronariana, que é que pode decorrer a partir disso? Essa obstrução pode levar a uma isquemia transitória do miocárdio. Então, o miocárdio ele entra no processo isquêmico, né? De hipóxia, vamos dizer assim. Ou seja, de suprimento reduzido de oxigênio por conta de uma obstrução coronariana. Ah, de uma artéria coronariana só? Não, pode ser mais de uma artéria coronariana, né? E aí, quando o paciente tem um grau de obstrução muito alto, ele começa a apresentar a sintomatologia, e essa sintomatologia é característica dessa doença ou dessa condição clínica que a gente denomina como angina pectoris. E quais são essas características? Quais são esses sintomas? Né? Quais os sintomas principais da angina pectoris? Né? Da clássica angina pectoris? Principalmente dor torácica, é o sintoma mais comum, como a gente observa aqui nessa figura inferior direita, esse paciente segurando o peito, né, com a dor, provavelmente deve estar passando por algum episódio de isquemia transitória do miocárdio, e esse episódio está gerando a dor, e esse paciente precisa rapidamente ser tratado, porque se ele não for tratado, essa isquemia transitória pode gerar o quê? Uma crise coronariana aguda, e essa crise pode evoluir para um infarto, ou seja, obstrução da artéria ao ponto de gerar um suprimento tão baixo de oxigênio para um músculo cardíaco que as células entram no processo de apoptose. E aí o que acontece? Morte celular de cardiomiócito pode, na verdade, é um processo que é bastante comum durante infartos, né? Então, o paciente ele pode infartar a partir do momento em que ele está com um sintoma anginoso, né? Uma dor no peito e não trata essa dor. Mas nós temos tratamento para isso, e é isso que a gente vai estudar hoje. Beleza, gente? Então, essa sintomatologia ela também pode se irradiar, né? Essa dor ela pode se irradiar para o braço e para o queixo e costas também, tá? Ela pode estar associada a sintomas também como dispneia, ou seja, cansaço, transpiração excessiva, lógico, descarga adrenética, o paciente está sentindo dor, a dor ela tem um componente emocional, e quando esse componente emocional da nocicepção é estimulado, o paciente ele simplesmente entra num processo de luta ou fuga, descarga adrenética, e por isso que ele pode ter essa transpiração excessiva. Ele pode também apresentar náusea e vômito, né? Então, esses são os principais sintomas. É muito importante a gente falar sobre a regulação do fluxo sanguíneo coronariano, que, ao contrário das artérias sistêmicas, as artérias coronarianas, elas são irrigadas, ou o fluxo sanguíneo coronariano, ele transcorre, ou ele é um fluxo sanguíneo que é favorecido a partir do momento em que o coração entra no processo de diástole. E aí a gente entra em contradição com o nosso pensamento. Por quê? Porque se o coração ejeta o sangue na sístole para irrigar as artérias, e aí eu peço que vocês prestem atenção, tanto na figura, daqui a pouco eu vou começar a fazer alguns rabiscos nessa figura, quanto também na minha fala. Então, a partir do momento em que a gente imagina que o coração ele ejeta o sangue para que as artérias elas transportem o sangue para a circulação sistêmica, né? A gente imaginaria também que durante o processo de sístole, durante a sístole, né, o volume sistólico anterógrado
que é aquele volume sistólico que é ejetado, o volume de sangue ejetado, por exemplo, do ventrículo esquerdo, ele seria o volume, no momento da ejeção, da sístole, que também geraria o fluxo sanguíneo coronariano. Mas não. Por incrível que pareça, existe essa, eu não vou dizer contradição, mas essa peculiaridade na geração e na regulação do fluxo sanguíneo coronariano, que, lógico, também é regulado por componentes das células que estruturam, né, ou da estrutura celular das artérias coronarianas, principalmente o endotélio vascular, mas esse fluxo coronariano, a regulação dele de maneira... o que faz com que o sangue chegue às artérias coronárias, né? O principal fenômeno é o fenômeno de diástole, ou seja, no momento em que o coração ele está relaxado. E isso é até interessante para mim, assim, eu acho bastante interessante. Eu fiquei até muito em dúvida quando eu ouvi isso na minha primeira aula de farmacologia, né, da insuficiência coronariana. E quando eu fui estudar, eu entendi melhor. E aí a gente tem um textinho aqui, ó, que fala que a maior parte do fluxo coronariano ocorre na diástole, particularmente na região subendocárdica, e pequenas variações na frequência cardíaca produzem alterações significativas no tempo de diástole, gente. Então, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que, quanto mais rapidamente o nosso coração bate, menos tempo ele tem de encher. E quanto menos tempo ele tem de encher, menos sangue vai entrar no coração durante a diástole. De acordo com o princípio de Frank-Starling, a quantidade de sangue que entra deve ser a quantidade de sangue que sai. Então, se menos sangue entra durante a diástole devido a uma alta frequência cardíaca, menos sangue também vai sair. Então, o que é que acontece quando, por exemplo, um paciente ele tem algum problema de obstrução de uma artéria coronária? E por que esse paciente ele sente dor geralmente quando ele entra quando ele desenvolve um exercício, quando ele exerce, né, alguma atividade? Isso geralmente ocorre porque esse paciente, ele, ao desenvolver essa atividade, o que é que vai acontecer? A frequência cardíaca vai aumentar. Quando a frequência cardíaca aumenta, o que é que vai acontecer? O que eu acabei de falar. A diástole, o tempo de diástole vai diminuir, consequentemente, o volume diastólico final vai diminuir, o volume sistólico anterógrado também vai diminuir, ou seja, o volume que sai aqui, ó, o volume que sai do ventrículo esquerdo, né, através da válvula aórtica, vai diminuir e menos sangue vai chegar na aorta para que quando o coração entre no processo de diástole, ou seja, de relaxamento para encher, o que é que vai acontecer? Durante esse processo de diástole, que o sangue remanescente aqui, ó, vem para as artérias coronárias. Então, por isso que é durante a diástole que o fluxo sanguíneo coronariano é regulado através, né, do trabalho cardíaco. Então, se você tem menos sangue saindo do ventrículo esquerdo devido a um aumento na frequência cardíaca, consequentemente, menos sangue vai ser o quê? Transportado para essas artérias coronárias durante a diástole. E se por acaso alguma dessas artérias estiver, por exemplo, essa daqui, com uma obstrução, vamos supor, uma placa de ateroma nessa região, já está chegando pouco sangue. E a artéria está obstruída com uma placa, vai ser muito complicado desse fluxo sanguíneo passar por essa artéria que já tem um pequeno calibre, já agora está obstruída por uma placa de ateroma. Então, essa região aqui, ó, do miocárdio,
entra num processo isquêmico, tá? E esse processo isquêmico é o que dá origem a o que a gente conhece como angina pectoris, o que dá origem à sintomatologia, né, que a gente viu anteriormente, comumente com a dor no peito, né, a dor torácica. Ok, gente? Então, para a gente entender melhor essa fisiopatologia da insuficiência arterial coronariana, da doença arterial coronariana, da angina, que é a condição clínica sintomatológica dessa disfunção, né, das artérias coronárias, é importante que a gente entenda que deve existir um controle entre o suprimento, ou seja, a oferta de oxigênio e o consumo de oxigênio para o miocárdio. E, lógico, oxigênio esse que é transportado através do sangue, que chega lá no miocárdio pelas artérias coronárias durante a diástole, como a gente acabou de ver anteriormente. Beleza? Então, deve existir esse equilíbrio, como a gente está vendo aqui. A quantidade de sangue ofertada, ou seja, o suprimento de oxigênio, o fluxo sanguíneo que chega ao coração ou ao músculo cardíaco, ele deve suprir, ou ele deve oferecer oxigênio suficiente para aquele momento, ou seja, para aquela situação em que o coração está vivenciando. Ou seja, o consumo de oxigênio que o coração, naquele momento, necessita, né? A quantidade de oxigênio que o coração necessita para quê? Para poder gerar energia, ATP, né? E, por exemplo, contrair para ejetar o sangue. Se houver um desbalanço ou no consumo, ou seja, o coração estiver consumindo demais oxigênio, porque ele está trabalhando muito, e esse consumo for maior do que a oferta, ou seja, tem menos sangue chegando onde? No coração, nas artérias, pelas artérias coronárias ao miocárdio. Por conta de que situação? A que a gente acabou de falar no slide anterior. Ou seja, a gente tem obstrução de uma artéria, o aumento da frequência cardíaca, que reduz o volume diastólico final e, consequentemente, o volume sistólico anterógrado. E aí, consequentemente, também vai reduzir o fluxo sanguíneo coronariano. Então, se você tem uma redução nessa oferta e um aumento no consumo, ou seja, o coração precisa trabalhar mais. Quando que o coração ele precisa trabalhar mais? Precisa trabalhar mais quando o paciente ou quando o sujeito entra numa atividade, né, física, por exemplo, quando ele tem a descarga adrenérgica, ou seja, uma resposta de luta ou fuga, quando o batimento cardíaco é intensificado, ou seja, o cronotropismo, né? Então, o aumento da frequência cardíaca é significativamente um fator que gera um aumento do consumo de oxigênio. Então, se a gente tem aumento da frequência cardíaca com uma oferta baixa, vai haver o quê? Um desbalanço. E aí vai acontecer o quê? Essa balançazinha que eu estou desenhando agora, ela vai ser diferente dessa que está representada na figura. Ou seja, o consumo de oxigênio ele está pesando mais do que o suprimento. E aí nós temos um desbalanço entre a oferta e o consumo. E é quando o paciente ele começa a desenvolver, por exemplo, não o paciente, mas quando as artérias elas começam a entrar num processo de disfunção, e esse processo de disfunção pode evoluir ao ponto do paciente chegar a apresentar a sintomatologia característica da angina pectoris, tá?
quais são as principais causas que obstruem as artérias coronárias para que o paciente ele entre nesses processos, né, de disfunção que gera a angina pectoris. Essa que se classifica principalmente em 3: angina estável, angina instável e angina variante ou prismetal. A gente vai falar um pouco daqui a alguns instantes sobre cada uma delas. Mas, geralmente, para as anginas estável e instável, a aterosclerose é a causa mais comum. E entre os fatores de risco estão o quê? A hipertensão, hiperdislipidemia, ou dislipidemia, perdão, hipercolesterolemia, né? Ou seja, níveis altos de lipoproteína, de LDL principalmente, que a gente chama vulgarmente de colesterol ruim, diabetes mellitus, não controlado, principalmente, né? Tabagismo, isso aqui, ó, muito importante, alcoolismo também, o álcool, ele está bastante envolvido, não está aqui citado, mas a gente também pode colocar como um dos fatores, né? O álcool em excesso. E, lógico, fatores genéticos, né? Histórico familiar de aterosclerose. Então, se você tem casos na família de pessoas que já tiveram angina ou que já tiveram infarto, você precisa monitorar a saúde do seu coração, porque pode ser que você desenvolva, em decorrência de uma herança genética, algum tipo de disfunção que possa ocasionar angina, e se você não tratar essa angina, você pode evoluir para um infarto, tá? Nós temos também a angina variante ou prismetal, que geralmente é causada por redução, né, ou por obstrução de artérias coronárias causadas por espasmos, ou seja, vasoespasmos de artérias coronárias que podem ocorrer em qualquer população, mas geralmente esse tipo de angina ou esse tipo de espasmo ele é mais prevalente em japoneses, né? Asiáticos, principalmente japoneses. E aí o que acontece? Esse vasoespasmo ocorre como consequência de uma vasoconstricção excessiva dessas artérias coronárias, que parece ser mediada por substâncias como histamina, serotonina, né? Como catecolaminas, a exemplo da noradrenalina, da adrenalina, e também fatores derivados do endotélio. Como eu falei para vocês, o endotélio é um tecido epitelial que reveste, né, as células do músculo liso vascular, e aí esse endotélio ele é um produtor, né, essas células endoteliais produzem fatores que regulam a atividade do músculo liso, o tônus vascular. Há exemplo de fatores que promovem a vasodilatação, como o óxido nítrico, que a gente vai falar na aula de hoje, e também de fatores que induzem a vasoconstricção, como a endotelina. Então, esses fatores derivados do endotélio, eles são bastante importantes também na fisiopatologia da doença arterial coronariana, a partir do momento em que a gente entende que quando uma artéria coronária ela entra no processo de disfunção, né, de doença coronariana, o endotélio também entra no processo de disfunção. E o endotélio disfuncional produz menos óxido nítrico, que é uma substância que promove vasodilatação, ou seja, aumentaria o lumen da artéria, mas ele produz mais, num processo de disfunção, geralmente, endotelina 1, EP1, uma biomolécula que
quando se liga aos seus receptores nas células musculares lisas do vaso, da artéria coronária, por exemplo, induz contração. E aí, se você tem redução da liberação de óxido nítrico pelo endotélio e aumento na liberação de endotelina 1, você vai ter aumento na contração dessa artéria coronária, o que gera esses espasmos e o que pode obstruir essas artérias, reduzir o lúmen, né, ao ponto de fazer com que esse paciente, como é que eu posso dizer, desenvolva a sintomatologia. Êmbolos também, né, ou seja, quando nós temos a formação de coágulos atípicos, ou seja, de trombos, né, e parte desse trombo se desprende e chega até uma artéria coronária. Essa artéria coronária, ela pode entrar num processo, né, de embolia, esse êmbolo sanguíneo, né, desse coágulo que se formou de forma anormal, pode obstruir essa artéria, né? É uma causa rara, mas que acontece, mesmo de forma rara acontece, e que deve também ser levada em consideração. E a congênita, né, que geralmente é decorrente de anormalidades das artérias coronárias, que estavam presentes em aproximadamente 1 a 2% da população. Tá? Entretanto, são uma pequena fração dessas anormalidades isquêmicas, congênitas, elas são sintomáticas. Beleza, gente? Para a gente entender o que eu falei aqui, que gera, por exemplo, a aterosclerose como principal causa da angina estável e instável, né? A gente precisa entender como que essas placas de ateroma elas são formadas. Elas são formadas por depósitos de lipídios, ou, na verdade, um aumento. Os lipídios eles se depositam nos vasos fisiologicamente, né? Por exemplo, o colesterol, a lipoproteína LDL. Mas a gente tem a HDL que vem como um gari dos vasos, limpando aquela artéria, ou limpando o LDL, levando a LDL de volta para o fígado. Entretanto, se a gente tem um aumento na deposição, né, dessas lipoproteínas, a exemplo da LDL, e não tiver HDL suficiente para limpar essa sujeira de LDL que se acumula no vaso, nós vamos ter o quê? Formação de placas ricas de colesterol, ricas em colesterol, placas de ateroma. Essas placas elas podem gerar, nessa região, estresse oxidativo, podem gerar também inflamação, e tudo isso faz com que as células endoteliais sejam lesionadas e entrem no processo de disfunção ao ponto de reduzirem a produção e liberação de óxido nítrico e aumentarem a produção e liberação de endotelina 1, por exemplo. Certo? Então, essa disfunção endotelial ela é comum, como eu falei para vocês, redução na biodisponibilidade de óxido nítrico. Isso é muito importante porque tem fármacos que utilizam exatamente a via do óxido nítrico para tratar a doença arterial coronariana. O influxo de células depuradoras de lipídios, a exemplo de macrófago, necrose, inflamação, proliferação de células musculares lisas, calcificação dessa região aqui, que está com a placa de ateroma. Então, tudo isso pode, né, obstruir de maneira significativa a artéria coronária. E se esse excesso não for, né, revertido, essa artéria ela pode obstruir ao ponto de gerar sintomatologia. Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma artéria normal, com um lumenzinho branquinho aqui, ó, e à medida em que essa placa de ateroma ela vai se depositando no vaso e vai aumentando com o passar do tempo, e a gente fica sentado diferente para a TV comendo hambúrguer e batata frita e não vai no médico se tratar, né? Ela vai aumentando. E o que é que está acontecendo com o lúmen do vaso?
a gente está observando que ele reduz, olha só esse lúmen aqui, comparado a esse. Aqui está com formato de quê? De meia-lua. Diminuiu significativamente. Olha, gente, o tamanho dessa placa de ateroma aqui. E olha o espaço que o sangue vai ter para passar. Muito menor, né? Então, com certeza, o paciente aqui, ele já começa a apresentar sintomas que a gente fala, né, que esse paciente ele apresenta sintomas em exercício, né? A angina estável, geralmente são sintomas que ocorrem durante a prática de exercícios físicos, quando a gente tem a obstrução parcial do vaso, né? A gente pode considerar essas duas situações aqui como situações que geram obstrução parcial do vaso e a dor no peito do paciente, a angina estável, tá? Mas, só um momento. Agora a gente vai ter o quê? O paciente que não tratou essa angina estável ou o paciente que fez um tratamento farmacológico ineficaz ou não fez da maneira que deveria ter feito, por isso que não atingiu a eficácia desejável. Esse paciente evolui para o quê? Para uma obstrução total desse vaso. Porque, gente, quanto mais essa artéria coronária vai se obstruindo devido ao aumento no tamanho dessa placa de ateroma, como a gente sabe, o lúmen vai reduzindo. Só que chega um momento que essa placa ela aumenta tanto, né, de tamanho de ateroma, né? A placa de ateroma aumenta tanto de tamanho que ela passa por um processo de ruptura. E quando ela esse processo de ruptura acontece, essa placa de ateroma ela pode extravasar para o lúmen e agora ela vai obstruir o branquinho, né, o restinho do lúmen que existia para o paciente que estava apresentando sintomas apenas quando ele exercia alguma atividade física. Então, agora, o paciente ele simplesmente apresenta sintomas até mesmo em repouso. Quando ele está sentado, ele pode apresentar uma dor no peito por conta de uma obstrução total de uma artéria coronária. Isso é o que a gente chama de angina instável. Sintomas em repouso, principalmente devido à ruptura da placa e obstrução total do vaso. Isso, se não for tratado, pode gerar o quê? Ou induzir, evoluir para um infarto agudo do miocárdio e morte pela doença coronariana, arterial coronariana, uma das principais causas de morte em todo o mundo. Então, as classificações da angina, a gente já entendeu que a angina estável ocorre em exercício, o porquê, a instável em repouso e o porquê, e a angina variante ou de trinsmetal ocorre por conta de contração das artérias coronárias, como eu falei para vocês, naquele slide daquela tabela que eu mostrei, não é? Anterior ao slide que precede esse atual. Essa angina ela pode acontecer devido a esses espasmos nessas artérias que são afetadas por ou doença ateromatosa ou placas de ateroma, ou seja, a artéria ela está com uma leve obstrução causada por uma placa de ateroma, e essa placa de ateroma está gerando um estresse oxidativo no local e uma inflamação que induz uma disfunção endotelial tão significativa que faz com que a contração dessas artérias se exacerbe e gere vasoespasmos. Esses vasoespasmos, essas contrações dessas coronárias de maneira anormal e exacerbada, vão poder fazer o quê? Obstruir o vaso de maneira parcial ou total, gerando dor também, tá? Esses espasmos, eles também
podem ser oriundos das ações de serotonina, catecolaminas e endotelina. Lembram da endotelina 1, ET1, que eu falei para vocês? Tá? Geralmente, os sintomas ocorrem em repouso. Beleza, pessoal? Então, a isquemia miocárdica, ela ocorre, né, principalmente devido à aterosclerose, que é uma situação decorrente de fatores que podem induzir essa situação, né? E essa isquemia é o que vai fazer com que ocorra o quê? Redução na oferta de oxigênio, e quando ocorre aumento da demanda, o paciente entra no esforço ou qualquer coisa que aumente o batimento do paciente, o paciente tem angina instável. Ele está com obstrução total de uma artéria coronária. Ele está sentado, mas de repente o paciente ele teve uma emoção, vamos supor. Ele entra num processo de descarga adrenérgica e aí a frequência cardíaca aumenta. Aumentou a frequência cardíaca, a demanda de O2 vai aumentar. Se a demanda de O2 aumenta e a gente tem obstrução total, por exemplo, de artérias coronárias, a oferta de O2 está significativamente reduzida. Esse paciente, mesmo em repouso, ele vai começar a sentir dor. Tá? Essa hipóxia tecidual gera a anaerobiose, aumenta, né, ou gera o desvio metabólico da geração de ATP para a via glicolítica, para a glicólise principalmente, gerando lactato. Lactato causa dor. É o mesmo lactato gerado no músculo esquelético quando a gente começa a praticar exercício físico na academia. Por que quando a gente começa a praticar exercício físico na academia, a gente começa a sentir dor nos primeiros dias? Por conta da geração de lactato, isso é bioquímica, né? Esse lactato, ele ativa nociceptores que geram dor. Por quê? Porque o músculo esquelético, né, ele começa a entrar num processo de transição de fibras rápidas para fibras, aliás, de fibras lentas para fibras rápidas. Porque antes ele era um músculo sedentário e agora ele passou a ser um músculo que está trabalhando, né? Está exercendo, o paciente, a pessoa ela está exercendo atividade física periodicamente. E aí o que acontece? Esse músculo esquelético, no início, as fibras elas não estão familiarizadas com esse exercício. Geralmente, isso faz com que ocorra um desvio no metabolismo dos cardiomiócitos, ou seja, o cardiomiócito ele vai gerar ATP a partir apenas da glicólise, e essa glicólise a gente sabe que gera como metabólito lactato, né? E esse lactato ele pode ocasionar a dor no paciente que começa a fazer exercício físico. Isso ocorre no músculo esquelético estriado também, né? A mesma coisa acontece no... perdão, eu confundi o cardiomiócito com o músculo esquelético, mas são processos semelhantes. A partir do momento em que você tem geração de lactato, devido ao fato que a célula está gerando ATP a partir apenas da glicólise, esse lactato e seus metabólicos, ou metabólicos da glicólise, podem ativar nossos receptores, gerando dor, que é a dor característica da angina. Isso também ocorre no músculo esquelético, como exemplo que eu falei para vocês, da pessoa que começa a praticar atividade física na academia. Que com o tempo, essa pessoa ela deixa de sentir dor, porque essa fibra muscular esquelética ela se transforma numa fibra que se adapta. Ou seja, ela se adapta à atividade física e ela deixa de gerar ATP através da glicólise. Ela agora vai gerar ATP direitinho, através de todo o processo glicolítico, né? Quebrando toda a molécula de glicose
através do ciclo de Krebs também, beleza? Sem gerar lactato em excesso, o que vai atenuar e reduzir aquela dor inicialmente ocasionada pelo exercício, que é comum no início da atividade física. Tá? E só para a gente comparar um pouco a dor que a gente sente no coração, devido à obstrução coronariana, e a dor que a gente sente quando a gente pratica atividade física no músculo esquelético, já que ambos os músculos são músculos estriados. Né? Então, o tratamento da angina, ele tem como objetivo, gente, primeiro, reduzir a mortalidade, sempre. Porque, como eu falei para vocês há pouco, uma das principais causas de morte no mundo atualmente é a doença arterial coronariana e infarto. São doenças cardiovasculares. Elas são as doenças que mais matam no mundo. Então, o tratamento de doenças cardiovasculares, o primeiro objetivo é reduzir a mortalidade. E, lógico, junto com a redução da mortalidade, aliviar os sintomas do paciente, porque é muito desconfortável o paciente sentir dor. E, lógico, também reduzir a possibilidade de episódios de infarto agudo do miocárdio, melhorando, assim, a qualidade de vida do paciente. Para isso, a primeira coisa que tem que existir é o quê? Uma educação ou reeducação alimentar e também do estilo de vida do paciente. O paciente tem que começar a fazer exercício físico também. Né? Para isso, redução dos fatores de risco, redução do tabagismo, do alcoolismo, do consumo de álcool, né? Às vezes também de drogas ilícitas. Né? Então, existem também fatores adicionais, agregantes, que devem ser reduzidos. E, para isso, o tratamento farmacológico tem uma utilidade sine qua non para reduzir a mortalidade. Um exemplo de fármaco, a aspirina, inibidores da enzima conversora de angiotensina 1, a ECA1, as estatinas, a heparina, que é um anticoagulante, tá? Essas substâncias, elas reduzem a mortalidade e existem outras que também geram, perdão, risquei o texto, mas não para dizer que ele não tem significância, mas ele tem, tá? Na verdade, eu estava tentando sublinhar somente. Para o alívio dos sintomas, quando o paciente, por exemplo, está numa crise de angina, por exemplo, ele pode fazer uso de uma substância da classe dos nitratos, ou nitratos orgânicos. Para o tratamento da angina, né, e também prevenção dos sintomas, uso de antagonistas dos receptores beta-adrenérgicos, né? Beta-1, que são os receptores mais expressos na musculatura lisa, na musculatura estriada cardíaca, tá? Bloqueadores de canais de cálcio, tá? Então, são principalmente esses fármacos aqui, vasodilatadores, como os nitratos orgânicos, bloqueadores beta-adrenérgicos, bloqueadores de canais de cálcio, que a gente vai ver hoje, vai falar sobre eles, porque esses fármacos, como a aspirina, as estatinas, a heparina, são fármacos antitrombóticos, que vocês vão estudar na aula de tratamento, né, dos distúrbios da hemostasia. Beleza? Então, só um momento. Vou tomar um pouco de suco aqui rapidinho. Então, a gente já entendeu a fisiopatologia da doença arterial coronariana. E como é que a gente combina essa fisiopatologia com as estratégias farmacológicas para tratar a angina pectoris? A gente simplesmente tem que regular o balanço, né, na demanda de oxigênio com o suprimento. Ou seja, a gente tem que eliminar a isquemia miocárdica. Como é que isso acontece?
Ou a gente aumenta, perdão, ou a gente reduz a necessidade de oxigênio do coração, ou seja, reduz o trabalho cardíaco. Como é que a gente reduz o trabalho cardíaco? Bloqueia receptores beta-adrenérgicos que você reduz o trabalho cardíaco. Bloqueia canais de cálcio de células musculares cardíacas que você reduz o trabalho cardíaco. Bloqueia o quê? O aumento nas tensões sobre os ventrículos, ou sobre o ventrículo esquerdo, principalmente. A exemplo da pré e pós-carga, principalmente a pré-carga. Isso é fisiologia. E como é que a gente faz isso? Aumentando a capacitância venosa e reduzindo o retorno venoso. Para reduzir o retorno venoso, a gente tem que fazer o quê? Promover venodilatação. Se a gente venodilata, o que é que vai acontecer? A quantidade de sangue que vai chegar no coração vai ser uma quantidade que o coração vai conseguir aportar para poder encher, né? Ou seja, durante a diástole, essa diástole ela vai acontecer sob pressões normais. Porque se você tem uma capacitância venosa reduzida em um alto retorno venoso, a pré-carga vai ser alta. Por quê? Porque esse sangue que está chegando no coração, ele está chegando sob altas pressões. Essas altas pressões geram altas pressões de enchimento durante a diástole, e isso faz com que o enchimento cardíaco seja prejudicado. As pressões de enchimento altas prejudicam a diástole. Então, a gente tem que normalizar através da ação, né, de fármacos sobre os vasos, o tônus desses vasos. Que vasos? Ou artérias ou veias, através de substâncias que promovem vasodilatação. A exemplo de bloqueadores de canais de cálcio, até mesmo dos beta-bloqueadores, porque em longo prazo eles causam, eles são até utilizados como antipertensivos, né? Eles reduzem a pressão arterial. Nitratos orgânicos, e a gente vai entender que esses nitratos são bastante úteis na redução do retorno venoso. E isso vai fazer com que ocorra redução no consumo de oxigênio, na demanda de oxigênio, devido à redução no trabalho cardíaco, porque esse nitrato orgânico ele vai doar, ao chegar na célula muscular lisa, moléculas de óxido nítrico. E esse óxido nítrico, que não está conseguindo ser gerado pelo endotélio disfuncional do paciente que está com angina, ele vai se adicionar ou vai somar o que está faltando. E aí ele vai promover a vasodilatação que antes não estava acontecendo fisiologicamente. Agora ela vai acontecer farmacologicamente. Então, essa vasodilatação ocorrendo, a gente tem o quê? Uma normalização, pelo menos parcial, do fluxo sanguíneo, redução da pré-carga, né? Redução da pós-carga também, ou seja, da tensão sobre o ventrículo esquerdo ou o ventrículo direito durante a ejeção do sangue, ou sístole, né? E aí, o que é que vai acontecer? Esses nitratos orgânicos, eles são super úteis para a redução dos sintomas, principalmente para as crises agudas de angina, para o tratamento SOS, principalmente, ou para a prevenção de crises. A gente vai falar deles daqui a pouco. Então, a gente pode utilizar esses fármacos, beta-bloqueadores, nitratos orgânicos, bloqueadores de canais de cálcio, porque se a gente bloqueia a entrada de cálcio em célula muscular lisa, ela não vai conseguir contrair. Se a célula muscular lisa de um vaso não contrair o vaso,
perdão, não tem cálcio para contrair, o vaso vai vasodilatar, vai entrar no processo de vasodilatação, né? E isso vai ser bom para reduzir o quê? A pré-carga. Reduzindo a pré-carga, a gente tem redução da pressão de enchimento, normalização do enchimento cardíaco, aumento do volume diastólico, né, final, e, consequentemente, a gente vai ter aumento do volume sistólico, e isso vai ser bom, porque quando a gente tem aumento do volume sistólico, com mais volume sistólico é ejetado, né, após uma sístole, no momento da diástole, esse volume que foi ejetado em maior quantidade vai conseguir sair para as artérias coronárias durante a diástole, da aorta para as artérias coronárias, em uma maior quantidade, aumentando o fluxo. Entenderam? Ou a gente pode trabalhar aumentando o suprimento de oxigênio para essas artérias coronárias. Como é que a gente aumenta o suprimento de oxigênio? Através de vasodilatadores, ou seja, lógico que se a gente vasodilata uma artéria coronária, a gente aumenta o fluxo sanguíneo nessa artéria. A não ser que ela esteja totalmente obstruída por uma placa de ateroma. Aí não vai ter jeito. Aí a gente vai ter que tratar esse paciente com fármacos que sejam ou antitrombóticos, se essa obstrução estiver sendo causada por um trombo, ou por fármacos antidislipidêmicos, caso essa obstrução esteja sendo causada por placas de ateroma, tá? Então, na próxima parte da aula, a gente vai falar sobre as principais ou os principais representantes, né, de fármacos que são utilizados para o tratamento da insuficiência arterial coronariana e da angina, tá, gente? A gente vai entrar na farmacologia agora na segunda parte da nossa aula e até daqui a pouco. A gente volta em poucos instantes. Obrigado. Até já.